Seja muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu vou falar sobre hábitos que são importantes nas nossas vidas e, inclusive, nesse aspecto religioso ou cristão. Quando a gente fala em hábito, não é algo como se fosse uma chatice, uma rotina, mas algo realmente imprescindível para que a gente tenha uma vida melhor, tranquila e, sobretudo, de maneira disciplinada. A primeira coisa que eu tenho que falar é que os hábitos, os quais vão ser descritos aqui, eu vou pelo menos falar cinco, não são novidades, não são nada inovadores. Esta é a grande verdade. Porque o primeiro deles é justamente a adoração semanal. Nós sabemos que no chamado meio evangélico brasileiro, há muita gente desigrejada. Pensa que é igreja, pensa que está em comunhão, quando na verdade não está. Porque a pessoa que está em Cristo Jesus, ela vai buscar se reunir na igreja de Cristo, ou seja, naquele local de culto, de adoração, de serviço, de liturgia, etc. e tal. De modo que a adoração semanal é um hábito salutar para todo cristão que precisa realmente estar junto a essa necessidade e, sobretudo, a esse quesito de se reunir. Além da adoração semanal, eu posso incluir como um hábito saudável a oração diária. A oração diária, para você ter uma ideia, é importante não apenas para que as nossas petições sejam ouvidas, atendidas, mas para que a gente venha manter em comunhão com Deus através da oração. A gente sabe perfeitamente que a oração, ela não é simplesmente de aquele compartimento que tem só os pedidos e mais pedidos, pelo contrário, é louvor, adoração, é exaltação, é confissão, em meio a um quebrantamento, é compartilhar com Deus aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, é comungar com Deus por meio deste recurso espiritual que é a oração. E desta forma, devemos ter esse hábito primário que é a oração, a adoração semanal, bem como a oração diária. E por falar em algo diário, a leitura precisa também ser diária, porque a gente precisa começar a ver que a leitura bíblica vai nos conduzir para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente realmente venha assimilar, venha aprender cada vez mais e mais com Ele, aplicar para as nossas vidas, a fim de produzir frutos espirituais, frutos bons nos nossos relacionamentos, etc. e tal. Se eu falei sobre a adoração semanal, a oração diária, a leitura diária, um outro hábito que eu quero mencionar aqui é a questão de você se doar regularmente. Essa doação é necessária. Eu sei que a gente se gasta, se desgasta muitas vezes na igreja, mas às vezes dentro de um ativismo religioso. E isto pode realmente ser um tanto frustrante. Mas quando você serve as pessoas, fazendo da melhor maneira, de um jeito que você entende ser da vontade de Deus, certamente nessa doação, nessa entrega, você vai ter um resultado satisfatório. Você pode doar não simplesmente recurso financeiro, mas seu tempo, sua atenção, colocando todas as suas potencialidades a serviço dos outros, e desta forma você vai estar, sem dúvida alguma, ajudando as pessoas e glorificando, sobretudo, a Deus. Mas existe o último hábito que eu quero mencionar, que é justamente o hábito do compartilhamento da fé. Você precisa compartilhar sua fé. E você tem a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Logo, você, embora não tenha o dom de evangelista, você precisa, como testemunho de Jesus, falar dele. É interessante como Filipe falava somente de Jesus. E o tempo inteiro, o tempo todo, a mensagem de Filipe era esta: Jesus. Porque Jesus é a boa notícia ao mundo. E você precisa também compartilhar a sua fé com as outras pessoas para que Cristo seja apresentado a tais pessoas.
que você possa criar, se é que não tem esses hábitos na sua vida, adoração semanal, oração diária, leitura diária, doação e também compartilhamento da sua fé. Que Deus possa lhe usar abundantemente e que seja tudo para o louvor e glória do Senhor. Deus abençoe uma vez mais a sua vida.